E aí, você já conhece toda a história aí por trás das tentativas de emancipação? Será que Tiradentes morreu a si mesmo? Vem comigo aí depois da vinheta então, vamos lá, hein? É isso aí, sua louca, seu louco, sou o Prof. Elvis aí pra vocês e hoje a gente vai dar uma analisada nas tentativas de emancipação que marcaram o Brasil colonial, principalmente lá no final do século XVIII com a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Lembrando que nós temos aí, primeiro de tudo, analisar o contexto histórico aí que marca esse momento, não só para o Brasil, mas, é claro, para o mundo todo. Primeiro de tudo, aí a gente tem que ver esse momento que está passando aí o século XVIII, né, o mundo está passando no século XVIII, que é marcado aí pela crise do antigo regime e do antigo sistema colonial. Se ele vira e fala, professor, antigo regime eu sei, é aquele regime que eu estava fazendo, mas como não consegui perder peso, né, abandonei, e esse então é um novo regime, aquele é o antigo regime? Na verdade, não. Lembre que o antigo regime é um conjunto de características que marca a Europa no século XV ao século XVIII, né, com absolutismo, com mercantilismo, com os privilégios sociais do clero e da nobreza, com ainda um grande monopólio cultural da igreja ou domínio cultural da igreja. Lembrando também aí que nós temos o antigo sistema colonial, que também está entrando em crise. Lembra aquele sistema colonial pautado pelo pacto colonial, pelo mercantilismo, lá, né, no início do século XVI, envolvendo a América, né, envolvendo não só lá o Império dos portugueses e dos espanhóis, mas posteriormente dos ingleses também, dos franceses. Mas lembrando que nós temos aí, além desse contexto, né, que está em ruína, então esse contexto da crise do antigo regime, né, e da crise também do antigo sistema colonial. É bom lembrar que nesse momento nós temos aí uma série de transformações marcando o mundo aí, como a Revolução Industrial que está rolando na Inglaterra no século XVIII, qual ela foi pioneira. Lembra a introdução aí de máquinas do processo produtivo, né? Toda uma evolução também aí desse processo produtivo, mas que na verdade então começou a produzir aí, né, produtos têxteis na sua maioria, através da introdução de máquinas movidas a vapor, então. Lembrando que nesse contexto aí aumenta-se a produção e, é claro, a Inglaterra vai precisar mais e mais de mercado consumidor. Se você lembrar, por exemplo, que ela vai buscar aí mercado consumidor lá nas suas antigas colônias, né, da América do Norte, principalmente as colônias do Norte e Centro, então, que também vão começar a se revoltar com esse monopólio comercial da metrópole inglesa e com esse aumento da opressão que vai acontecer lá, né, da Inglaterra sobre as colônias. Lembrando também que nós temos aí um outro contexto muito relevante para também, lá se lembra, a crise do antigo regime, do antigo sistema colonial, que é o iluminismo e o liberalismo, a difusão dessas ideias, desse movimento, né, movimento do iluminismo, lembra que se desenvolveu na Inglaterra aí ao longo do século XVII, mas principalmente é considerado na França no século XVIII o seu desenrolar, né, os principais filósofos aí justamente franceses, como Voltaire, né, como Montesquieu, como Rousseau, Diderot e D'Alembert, que propagandearam também aí as ideias iluministas. Então, as ideias ligadas, né, não só ao iluminismo, mas às liberdades, aí a liberdade de você não só aí escolher o seu governante, mas de você criticar o seu governante, como também a proposta da divisão em três poderes, né, de uma república também, marca então esse contexto que nós temos das ideias liberais sendo difundidas, das ideias iluministas sendo difundidas na Europa. Lembre que se a luta também aí do liberalismo, né, do iluminismo, da Era das Luzes, do século das luzes no século XVIII, era derrubar aí governos autoritários, absolutistas, né, que é a relação mais autoritária aí justamente do que a de uma metrópole sobre a sua colônia. Por isso é bom lembrar que as ideias do iluminismo e do liberalismo vão acabar também chegando aqui na América através, né, de estudantes que vão frequentar a Europa e vão trazendo a sua bagagem cultural aí, também livros aí na sua bagagem verdadeira e tal, né, envolvendo essas ideias de luta contra um governo opressor. No caso para a colônia, o governo metropolitano, então, correto? E com isso, então, é bom a gente ficar esperto também no contexto histórico que, envolvido com essa situação do iluminismo se difundindo pelo mundo afora, nós temos também o movimento da independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, a partir aí de um movimento em 4 de julho de 1776. Lembrando que
Um movimento que é muito pautado, então, pelas ideias liberais, iluministas, até a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, envolve aí essa forte influência iluminista, para não falar, né, também só isso, mas a independência dos Estados Unidos, que ela serviu de exemplo para outras colônias lutarem pela sua independência e também, aí, é claro, acabou influenciando até também outro movimento muito importante, que foi a Revolução Francesa, 13 anos depois, lá na França, é claro, né, no contexto já então até que os historiadores iniciam a idade contemporânea, né, que a gente é contemporâneo aí também. Mas lembrando que nós temos aí essa ideia de que esse movimento então, né, aí você fala, professor, né, por que de repente aí a Revolução Francesa, ela acontece influenciada pela independência dos Estados Unidos, ela é vista como mais importante do que a independência dos Estados Unidos? Na verdade é bom lembrar aí de que a Revolução Francesa, né, é o primeiro movimento iluminista, liberal, que consegue tomar o poder, por mais que envolva interesses da burguesia, na sua maior parte lá, né, do movimento, você tem também aquela ideia de que foi pela primeira vez no continente europeu, tirando a Inglaterra, é claro, as revoluções inglesas do século XVII, mas de que no continente europeu apareceu esse movimento liberal, iluminista, instalou uma república, voto e por aí vai. Então essa é a referência aí. Mas também é bom ficar esperto que esse momento histórico que está acontecendo aqui, nesse contexto histórico, é do aumento da opressão metropolitana, o que para nós aparece naquele contexto do chamado arrocha, o endurecimento aí, né, do pacto colonial. Então esse aumento da opressão metropolitana que aparece aí para você envolve essa ideia de que enquanto mais a metrópole, né, oprimia então a sua colônia ou as suas colônias, mais também o desejo aí de independência, é claro, de emancipação, lembra, né, vai rolar entre essas colônias. Por isso também ficar esperto aí, né, uma outra coisa na organização secreta mais conhecida do mundo aí, que é a maçonaria. Lembre que existe essa ideia de que não só né, o que a gente viu anteriormente lá dos iluministas, mas também da maçonaria, entra aqui na história da América, ligada não só então a esses estudantes, né, o filho de famílias ricas que vão para a Europa, entram em contato com as ideias, mas também aí com a formação dessas sociedades maçônicas, né? Então, a organização secreta mais conhecida do mundo e tal, mas o pessoal então que, né, dentro aí dos seus preceitos, dos seus valores, defendem, né, posturas de esclarecimento, posturas também envolvendo aí até dentro do iluminismo, o anticlericalismo também, né, você ser contra a igreja, você ser anticlerical. Então ficar esperto aí de que esse contexto histórico também puxa outras situações que vêm da Europa, como as guerras napoleônicas aí. É bom ficar esperto de que o aumento então do domínio, né, do Napoleão na Europa começou a provocar reações aí ou situações que aceleraram o processo de emancipação das colônias. É bom lembrar, um pouquinho mais para frente, como a gente vê, mas o período joanino, né, de 1808 a 1821, é justamente o momento em que o Dom João VI, né, a Carlota Joaquina, a Dona Maria I Louca, na verdade, eles fogem para o Brasil pela guerra, né, que o Napoleão está fazendo. Lembra que o Napoleão invade aí Portugal com o apoio da Espanha, e aí é bom lembrar que depois aí, né, de dominar Portugal, Napoleão se volta contra a própria Espanha, colocando o próprio irmão no poder, José Bonaparte. Então tem também uma outra coisa, né, relacionada à história da América, que é o contexto da independência das colônias aí da América Espanhola, dentro do reflexo da guerra napoleônica, das guerras napoleônicas, da expansão do Napoleão, a resistência ao domínio do Napoleão, a fidelidade ao rei Fernando VII, que foi deposto lá, ou que foi impedido de subir ao poder pelo Napoleão. Tudo bem? Dá uma olhada aí, então a gente vai continuar, porque agora a gente vai analisar as principais características aí que nós temos dos dois principais movimentos, que são a Inconfidência Mineira, como está aparecendo aqui para vocês, em 1789, e outro que vai ser a Conjuração Baiana ou dos Alfaiates. Lembre que uma das coisas que nós temos assim geralmente para estudar é essa diferenciação entre as características principais que envolvem as influências do movimento da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, também, né, os objetivos do movimento, como eles se desenvolveram e, é claro, algumas, né, diferenças meio básicas aí, mas uma aconteceu em Minas Gerais, não sei se você está ligado, a outra aconteceu na Bahia. Uma vai acontecer em 1789, a outra vai acontecer 9 anos depois, em 1798. Então, ficar esperto aí nesse, né, contexto aí que a gente tem quando aparece isso em vestibular, exercícios, em concursos. Geralmente você tem essa ideia de que se comparam esses dois momentos aí, né, o da Inconfidência Mineira e o da Conjuração Baiana posteriormente. Tudo bem?
E com isso, então, a gente tem que analisar essas, né, características aí que envolvem, por exemplo, o movimento que aconteceu em Minas Gerais, não sei se você está ligado, certo? Tendo como palco principal Vila Rica, hoje Ouro Preto. Até se tiver oportunidade aí, vamos visitar, que vale muito a pena e tem que valorizar o conhecimento histórico, é claro, e tal. Lembrando que nós temos aí, além dessa situação, é claro, que acontece em Minas Gerais, em 1789, a gente ficar esperto aí em relações como, né, as influências que esse movimento tem. Primeiro, a questão justamente do iluminismo, né? Então, das ideias liberais, das ideias aí que defendem uma república, das ideias justamente aí que contestam um domínio, né, opressivo aí de um governo autoritário, como uma metrópole, por exemplo. Você fala, então, da influência principal, né, de ideias ser o iluminismo. É bom ficar esperto também que, em termos de movimento, né, muita gente vira e fala, é a Revolução Francesa, né, porque acontece em 1789. Na verdade, não. O que você tem que lembrar é que a Inconfidência Mineira ela acontece mais ou menos aí entre, né, maio, abril e tal, de 1789, enquanto que a Revolução Francesa ela só começa mesmo em 17 de julho, né, em 14 de julho, melhor, em 14 de julho de 1789, em julho, né, ela já tem todo um movimento que está rolando antes, é claro, mas na verdade você tem essa ideia de que a Revolução Francesa não tinha como influenciar um negócio que rolou antes aí, né, da Inconfidência Mineira. Então, ficar esperto nessa ideia de que o que, na verdade, influencia diretamente, até é bom ficar esperto no que eles pretendiam, os Inconfidentes Mineiros, em relação à organização do governo, tem muito da independência dos Estados Unidos em 1776. Então, ficar esperto de novo nessa referência que a gente tem de que a independência dos Estados Unidos é muito importante porque ela representa uma influência para a independência, né, de outras colônias, aí, tanto, né, portuguesas quanto espanhola. Tudo bem? E aí vai para você o quê? Lembrando também de que esse movimento é predominantemente elitista, com participação da elite, sendo que a conjuração baiana, como a gente vai estudar depois, ela tem mais a ver aí com o pessoal popular. Então, ficar esperto que essa é uma diferença muito relevante aí. Então, aqui, mais da elite. Até a gente vai ver que a maioria aí você tem grandes proprietários de terra, grandes mineradores. Você tem membros não só da elite aí, econômica, mas da elite intelectual também, há padres, é bom lembrar aí poetas, né, também lá como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Então ficar esperto aí de que, né, era a elite aí, não era a galera pobre, mas uma galera da elite defendendo interesses, digamos, honrados e tal. Então ficar esperto de que dentro dessa galera rica aí, né, até tinha também o padre Rolim, que era um padre que além de padre ele ganhava vida também vendendo um produto muito louco, que era escravo, né, escravo preto africano. Então ficar esperto nisso aí. Mas essa ideia de que você tem de que o mais pobrinho de todos é justamente o nosso amigo Joaquim José da Silva Xavier. A gente pode falar de que o de mais baixa condição social, ou tipo, o mais pobre entre os ricos, era o Tiradentes, né? Lembra que o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, porque lembra que além de ele ser alferes, né, o que para nós seria uma patente de tenente ou capitão hoje no Exército Brasileiro, por exemplo, e além de ser alferes, ele fazia aí, às vezes, de um dentista, que lembra que nessa época, aí, século XVIII, o pessoal não tratava o dente, né, o dente podre, na verdade, o pessoal arrancava, né, tirava o dente podre. Então, lembra que estamos falando aí do Tira, que ele é o cara que também, além de ser o de mais baixa condição social, você pode falar que foi o que mais deu a cara para bater, digamos assim. Então, ficar esperto nessa referência aí de que também de que foi ele que morreu, né? O único que morreu. Aí calma que tem gente que fala que foi ele mesmo que morreu só, professor. Mas aí vai para você o quê? Lembrando que a Inconfidência Mineira, a gente tem que relacionar também, é claro, aí, situações principais como objetivo, é óbvio, se lembra-se de uma tentativa emancipacionista, ela quer a emancipação, que é a independência em relação aí, né, no caso, a metrópole. Por isso, o principal objetivo é a independência. Só toma cuidado aí, porque essa independência, na verdade, ela não é relacionada ao Brasil inteiro, não existia essa mentalidade de um Brasil inteiro, mas sim essa ideia de a independência da região ali de Minas Gerais, mas é claro que outras regiões se aderissem também seria interessante. A proclamação de uma república, a formação de um exército nacional, lembra a república aí, a ideia de divisão em 3 poderes, presidente, voto, possivelmente voto censitário, a exemplo da independência dos Estados Unidos, a exemplo aí também da própria, uma das fases lá da Revolução Francesa, né, da Assembleia, e é claro da galera elite aqui. Mas eles pretendiam também formar um exército nacional, e não mais um exército português, e também aí um lado social, pretendiam ajuda a famílias pobres, mas daí que vem aquela história, importante diferença também em relação à conjuração baiana,
cena dos alfaiates, que é em relação ao principal problema aí, né, social que o Brasil vive até hoje, digamos assim, que é a questão da escravidão. Que aí que vem essa ideia de que, na verdade, o movimento aí, que apesar de pretender instalar uma república, que já tinha aí até essa bandeira desse triângulo vermelho, liberta as quais será também, uma cópia aí de um poema do Virgílio, mas errado, aí escreveram, copiaram errado, né? Fazer o quê? Mas, né? E aí você tem, então, essa ideia, na verdade, de um movimento que não era tão claro quanto a abolição da escravidão. Então, ficar esperto assim, dá para você falar de que esse movimento é favorável à abolição da escravidão? De que alguns membros eram e outros não. E o que eles pretendiam era, já que era um movimento muito fechado, muito da elite, começar o movimento quando houvesse a proclamação da derrama, que eu espero que você lembre, é aquela cobrança de impostos atrasados que o governo português desenvolvia sobre a região mineradora, né? Impostos auríferos, impostos sobre o ouro. E a ideia de que, além de violência, essa derrama, essa, né, cobrança de impostos atrasados também envolvia o confisco de bens particulares. Então, lembre-se a ideia aí de que, na verdade, o movimento começaria, o início do movimento seria quando fosse proclamada a derrama. Só que, na verdade, o que não se contava era com delação premiada. Que aí que vem essa ideia de que o nosso amigo aqui, né, o Joaquim Silvério dos Reis, ele vai acabar então traindo o movimento. Joaquim Silvério dos Reis é um cara que, no caso, ele também lá, né, um dos principais participantes, ele chega lá no governador da capitania nesse momento e fala, ó, quando o senhor proclamar a derrama, vai rolar um movimento aí querendo a independência, querendo proclamar a república e tudo mais e tal. Ele falou, como você sabe disso? Não, que eu estava ali. Não, que eu estava nisso. Tá. Não, que eu estava participando do movimento, então eu sei de tudo. Falei, tá, e o que você quer em troca por ter falado isso? Que você perdoe a minha dívida na derrama. Não só ele, mas os principais aí participantes eram os principais também listados, os principais devedores aí, né, da derrama lá em Minas Gerais. Então, olha que coisa legal, mas está aí o Brasil para mostrar que, né, parece que a história sempre se repete. Mas você ficar esperto de quê? Esse movimento, então, ele acaba sendo delatado e, com isso, aí o governo não proclama derrama e sai à caça do pessoal, sendo, inclusive, aí o nosso amigo aí, né, Tiradentes. Eu acho que, de repente, aí, não sei se, né, eu me empolguei um pouco, mas o Tiradentes aí, então, para vocês, correto? E aí vai lá, se você quiser ver um outro ladinho aqui, vai que você, né... Tiradentes pra lá também, então vê aí, então, beleza? Aí voltou aí, ó, vai que você esqueceu que sou o Prof. Elvis, tá certo, então, né? Perfeito, então vamos lá. Então lembrando de que você tem aí nesse contexto, né, que a gente estava falando, o Tiradentes acaba sendo preso, basicamente os principais envolvidos aí são presos, são levados lá para o Rio de Janeiro, onde então eles vão ficar por 2 anos sendo julgados e aí condenados então. Lembre que esse processo aí de, né, julgamento e investigação dos principais envolvidos é conhecido como os autos, né, da devassa. Lembre que os autos aí, autos processuais, judiciais e da devassa no sentido de devassar aí, né, no sentido, então, de basicamente investigar a fundo a vida da pessoa. E ficar esperto aí de que nós temos de que nesse movimento aí de, né, investigação, de condenação e tal, todo mundo começou a apresentar o Tiradentes como o principal mentor aí do movimento. E aí, olha que coisa legal, né, que ele dizem que no final dos contos virou e falou, quer saber de uma coisa? Fui eu mesmo e tal. Então, ficar esperto aí de que nós temos algumas até teorias da conspiração que envolvem o nosso amigo Tiradentes, mas lembrando que o único, então, condenado à morte é ele mesmo, Tiradentes. Apenas ele, Tiradentes, é condenado à morte, enquanto os outros aí participantes, né, acabam sofrendo aí a pena do exílio ou do degredo. Lembrando para você, já desapareça, de repente, ai, para onde foi o Elvis? Né, o pessoal aí tá triste, tá chorando, não só por causa do Elvis, mas por causa, na verdade, aí, do nosso amigo Tiradentes. O Elvis voltou para você aí, mas o Elvis já vai mudar de lugar aqui só para você ver aí o Tira, tá vendo? Então essa ideia também de que você lembra, será que Tiradentes estava mesmo barbudão e cabeludão indo pra forca? Porque se você for ver, tá aparecendo justamente quem é esse. Se você pensou em Jesus, Jesus. Se você pensou em Jesus, porra, tem tudo a ver justamente porque. Lembra que uma das situações aí principais que nós temos em relação à imagem aí do Tiradentes, a gente vai falar, é a construção aí, né, dessa figura. Só lembrando aí, né, de você aí que tá, né, aproveitando esse momento para ver o Tiradentes aí com calma, ver com um pouco mais calma, né, acabei mudando de lado aqui só para você. Sei que você está vendo Tiradentes aí, eu até mudei de lado aqui.
Então, Tiradentes vai para forca, a gente já comenta mais sobre Tiradentes, né, a situação aí, ele enforcado mesmo. Mas aí lembrando então de que ele é o único que acaba então, né, condenado à morte, enquanto os ricos aí, os outros participantes membros da elite, eles sofrem apenas a pena do degredo, que basicamente seria o exílio então forçado, né? O cara ia ficar alguns meses aí ou anos, dependendo do caso, né, em colônias portuguesas na África ou mesmo em Portugal. É claro que muitos aí acabam ficando, né, alguns meses fora e depois de um tempo aí acabam voltando para o Brasil como se nada tivesse acontecido. Então é bom ficar esperto aí que a Inconfidência Mineira, ela foi esse movimento muito importante aí para nós, né, relacionado a uma das tentativas de emancipação. Lembrando que a próxima tentativa de emancipação a gente vai associar aí, que é a chamada justamente Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. Mas lembrando que antes a gente tem que analisar só esse comentário aí que a gente coloca, né, em relação à figura do Tiradentes, que é interessante sim se você pegar, né, que nessa pintura, além de mostrar aí o Tiradentes esquartejado, nós temos também de que o pintor quis desenvolver aqui, né, a pintura aí, né, que seria o Brasil, não sei se você está vendo, né, o Brasil, tipo a perninha do Tiradentes aqui, seria o litoral brasileiro, aí sobe a costa brasileira, a fronteira do Brasil, é o mapa do Brasil, rapaz, você está vendo aí e tal? Então você tem essa ideia de que, né, é de graça isso aí. É bom lembrar de que muito dessa situação que nós temos da figura do Tiradentes, barbudão e cabeludão, parecendo Jesus, foi construída aí por pintores como, né, Pedro Américo, Vitor Meirelles, entre outros aí, e porque primeiro não existia uma imagem nenhuma real do Tiradentes, até essa imagenzinha aqui para vocês aqui dele como alferes também é mentira no caso, né, invenção aí, e aquela outra também mais ainda lá no canto lá, que é o Tiradentes, barbudão e cabeludão, parecendo meio Antônio Conselheiro, assim, um negócio assim, mas que na verdade também não é correto. Né? Por conta de que não tem uma representação iconográfica do Tiradentes mesmo. E outra coisa básica também é de você analisar essa visão de que no momento aí os condenados à forca tinham o cabelo e a barba raspadas. Então, se é que o Tiradentes foi para a forca, possivelmente ele não foi barbudão e cabeludão. Que aí tem uma teoria da conspiração que fala que a maçonaria, de muitos elementos aí que participaram do movimento, né, e até juízes dos autos da Devassa conseguiram fazer que outra pessoa morresse no lugar do Tiradentes e o Tiradentes conseguisse escapar. Mas aí já é uma meio viajada, mas vale a pena aí de repente a gente entrar nesse contato. E aí você tem uma outra aí, que é aí que se fala que se alguém merece aí, né, feriado, honra e tal, seriam esses 4 caras e não talvez, né, os 4 caras que lideram a Conjuração Baiana ou dos Alfaiates e não o Tiradentes, que na verdade talvez aí estava mais lutando pelos seus interesses. Lembre que a chamada Conjuração Baiana ou dos Alfaiates é outra tentativa emancipacionista que rolou no Brasil no final do século XVIII e a gente pode falar uma revolta aí feita sob medida, se você está entendendo, né? Conjuração, né, dos alfaiates, o pessoal que faz a roupa e tal, sob medida, correto? Lembra que essa conjuração aconteceu na Bahia, tá entendendo? Diferente da mineira que aconteceu em Minas Gerais. Você tem também uma outra situação importante para nós, são as influências do movimento, também o iluminismo como bagagem cultural, mas aí sim você pode falar a Revolução Francesa, que já estava rolando há 9 anos, aí se você fizer as contas... 9 anos e tal. Então ficar esperto que nós temos aí, né, já uma influência maior, principalmente até da fase lá da Revolução Francesa, da Convenção Jacobina, né, de elementos mais populares ou representando a baixa burguesia no poder, apesar do Robespierre e da sua turma lá, né, na ditadura do terror, guilhotinando todo mundo. Mas ficar esperto que a gente pode falar por si só e pelo próprio nome dos alfaiates lá, já é um movimento mais popular no mínimo para você ficar esperto. Lembrando que entre o, né, tem aí membros de origem popular, tem participação da elite, né, porque está lá envolvido com maçonaria também e tal, né, até os participantes da loja maçônica Cavaleiros da Luz, né? E aí você tem esses membros de origem popular que dão nome ao movimento. São 2 soldados aí, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, e 2, então, alfaiates, João de Deus e Manuel Faustino. Ah, Elvis, é por isso, então, que chama aí, né, dos alfaiates? Aham, porque tinha, então, 2 alfaiates como 2 principais membros aí, 2 líderes, correto? Bom, ficar esperto aí de que a própria história da Bahia, né, se você vê elementos aqui, já é claro, se você quiser, o Pro, dou uma desaparecida rapidinho, mas elementos aí que nós temos da própria situação, é claro, da grande escravidão, né, desenvolvida nesse contexto aí da Bahia, então ficar esperto que a Bahia, que já tinha sido palco aí de movimentos, com a própria revolta dos malês aí, né, no contexto lá das
das rebeliões regenciais, do período regencial, e se você lembra também até da própria Sabinada também, né, no período de rebelião regencial. Então a Bahia já estava sendo marcada, né, por movimentos aí, né, como revolta dos malês, de escravos muçulmanos, a grande presença de escravos, né, pela histórica questão da economia açucareira lá, se você for lembrar. E aqui está, né, as pessoas que realmente deveriam ter, digamos, um feriado em sua homenagem, tal, para vocês, como vocês estão vendo, Lucas Dantas, né, e o Luiz Gonzaga lá na frente, por favor, que são os dois soldados. E os dois, né, alfaiates, Manuel Faustino e o João de Deus. Está acompanhando aí? E aí se liga que nós temos que esse movimento tinha como os principais objetivos independência, é uma tentativa de emancipação, também aí a república, né, proclamar a república com 3 poderes, voto, também defender um exército nacional que, é claro, representasse os interesses desse novo governo, e aí que vem, né, a abolição da escravidão. Isso por quê? É um movimento com membros de mais origem popular, então você tem brancos pobres, você tem mulatos, você tem escravos libertos, né? Ou pode aparecer pretos alforriados, como você preferir lá, né? Ou justamente essa população então de negros que já não eram mais escravos. Então nesse contexto lutando também pela abolição da escravidão em geral. Então a grande diferença em relação a também aí Inconfidência Mineira. Opa, passou um mosquito. E aqui então ficar esperto de que esse movimento infelizmente acaba também aí antes de começar, por quê? Tem história de que eles, para divulgarem o movimento, acharam interessante então escrever um monte de panfletos sobre o movimento, dando a hora, né, o local, o motivo para esse movimento acontecer, e espalharam pelas ruas de Salvador. E aí o governo rapidamente descobriu aí que os reais autores dessas cartas eram aí no caso os alfaiates e os soldados, e com isso já efetuaram a prisão e mesmo dos elementos também da elite aí. Mas lembra que, se você conhece um pouco da história do Brasil, no Brasil só pobre se ferra, com a ideia do quê? Lembra que os pobres são condenados à morte, os 4 líderes então aí populares, os 2 soldados e os 2 alfaiates. E se você lembra, o que acontece com os ricos? Sofrem, se é que a gente pode falar de sofrem, a pena do degredo, são degredados, correto? Então ficar esperto aí nesses 2 principais movimentos aí, dessas tentativas de emancipação que rolaram aqui no Brasil. E também, é claro, né, se você tiver a oportunidade, então, né, lembrar que aí nós temos na próxima aí mais história para vocês aqui no canal História em Casa. E é claro, lembrando também, não deixe de ativar o sininho se você não ativou ainda. Não deixe de você se inscrever no canal. Não deixe de repente dar uma olhada no Instagram lá e também no Facebook, que às vezes eu dou aí uma alimentada lá no canal do História em Casa. É isso aí, galera. Valeu, até mais, tudo de bom, muito obrigado, hein? Tchau, até a próxima história no História em Casa.